Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me Te libertar, agradeço por me libertar. por ter morrido em meu lugar. Por ter morrido em meu Te agradeço. agradeço. Jesus, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Não há Deus maior. Aleluia, no Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Você pode declarar: não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus Melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande Como o nosso Deus. como Até o nosso nome de Deus. Criou os céus e a terra. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, Assim eu louvor. para o seu louvor, Assim eu louvor. para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, Criou o sol e as estrelas. criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Assim eu louvor. Para o seu louvor, Assim eu louvor. para o seu louvor. Deus. Vou calar meus lábios, vou profetizar. Vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida, vou profetizar. Sobre sua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca secarão. Nós vamos adorar de novo. Eu gostaria que nós não podemos estar muito perto, mas você pode dar na sua mão e abençoar quem está ao seu lado. Em nome de Jesus, teremos uma semana de paz, uma semana de presença do Senhor.
Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou calar meus lábios. Vou profetizar. Manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, em uma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, queridos. Amém. E o Espírito Santo de Deus fala conosco. Eu peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias em João capítulo 4. Nós louvamos essa canção, que as águas dele nunca cessarão. Eu quero falar dessa mulher, que um dia ele quis dar de beber para essa mulher, para ela nunca mais ter sede. Amém? João capítulo 4, a partir do verso 19. João capítulo 4, a partir do verso 19. Amém ou misericórdia? Verso 19 diz assim: a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorarás, o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Querido, muitas vezes Jesus ele se revela para nós e nós não o conhecemos. Muitas vezes Jesus nos dá uma palavra de vitória, assim como Jesus falou com aquela mulher. Jesus falou para ela que daria água para ela, água viva, que ela nunca mais teria sede. Jesus revelou para ela que ela tinha 5 maridos, nenhum era dela. E mesmo assim ela não reconheceu Jesus. Muitas vezes Jesus libera uma palavra de vitória para nós que nós não cremos. Nós cremos na palavra do outro, nós cremos na revelação, porque hoje a moda é olhar a internet. Nós cremos na revelação da internet, mas não cremos na revelação viva da palavra de Deus. Jesus se revela para nós toda manhã. Jesus todas as manhãs nos libera a palavra de vitória. E ele diz: se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ah, queridos, você não precisa procurar em outros lugares. Você só precisa buscar a palavra. Você só precisa orar a Ele, porque Ele te ouve, Ele te conhece. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia.
estava esperando. E às vezes nós estamos esperando algo miraculoso acontecer em nossas vidas. Nós esperamos uma pessoa sapatear chegar na nossa frente. Jesus fala, se você crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, queridos. Eu não sei qual é a palavra que você tem esperado para você essa noite. Mas a palavra é, se você crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Basta somente você abrir a tua boca e adorar. Às vezes nós ficamos esperando um louvor aqui, algo mexendo comigo. Eu vou começar a adorar. Nós passamos uma semana de oração aqui, sem ter uma pessoa para tocar um instrumento, somente a caixinha aqui. E não precisou ninguém falar, levante as mãos, abra sua boca, adore. Nós adoramos porque a adoração vem de dentro. Nós estamos aqui em conjunto, mas a adoração é pessoal. É você que vai chamar a atenção dele. É você que vai dizer, Pai, muito obrigado, porque essa noite eu estou aqui. E essa noite eu vim adorar o Senhor. Você pode adorar Ele. Você pode adorar Ele. Você está vivo essa noite, queridos. É uma vitória, um milagre. E esse rio, queridos, ele disse, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E você diz isso, eu não vou ter problema, eu tenho. Ontem eu estava no velório, num lugar de dor e tristeza, eu estou aqui porque quando nós sabemos que nós somos em Cristo, queridos, nós sabemos que a dor vai passar, o luto vai passar, quando nós cremos, nós nos iremos encontrar com Ele. E quando Ele não vem, nós adoramos a Ele. Nós adoramos ao Rei dos Reis. Você pode declarar que Ele é santo. Você pode declarar que Ele é santo. Você pode declarar que Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Poderoso Santo Deus. Santo, 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 aleluia. Santo, santo, ó soberano e amado, glorioso Santo Trino Deus. Aleluia, estamos vivendo os últimos dias. O rei está voltando, aleluia. E você tem a oportunidade de adorar hoje. Aleluia, parente de Isa. Ela foi batizada no leito, no último momento. Aleluia, o Senhor está esperando que você adore de pé. Aleluia, adore quando você pode abrir suas lábios para adorar. Tem muitas pessoas que se achegam a Deus só para querer bênção. Ele quer ser o meu Pai. Aleluia, Ele quer relacionamento contigo. Sai no meio da multidão e começa a adorar o Pai. Santo, Santo, ó soberano e amado, glorioso Santo Trino Deus. Tem gente que diz, mas na última hora ele vai se converter, na última hora ela vai se converter. Muitas pessoas não têm esse tempo. Muitas pessoas não têm. O apóstolo pegou para um amigo e ele disse, cair no ombro, levantar de Deus. E ele caiu sem nunca levantar e não conseguiu voltar para a presença. Não espere a última hora. Hoje é o dia aceitável. O Senhor está falando com você. É hoje o dia aceitável. Não espere a última hora. Estamos vivendo tempos difíceis. Se apegue a Jesus, não pelo que Ele pode te dar. Ele já te deu vida. Você está respirando porque o Senhor ainda conta com você. Muitos desceram a sepultura hoje. Mas se você está de pé, porque o Senhor ainda conta contigo. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Te adoramos, Senhor. Operando em nossos corações. Trazendo vida e poder. Ministrando sua graça e amor. Os feridos e almas são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos
ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia! Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, em espírito e verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Tu entronizadas estás entre os querubins. Leva a minha sala do trono. Oh, leva-me à sala do trono, Pelo nome vivo caminho. Aleluia! pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, Te adoramos, te adoramos, pra te adorar, Senhor. Aleluia, sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos. O Senhor está pensando no meu coração, todo o nosso coração. Cada um que está aqui. Feche seus olhos, não apenas. Hoje pela manhã, queridos, sua presença, eu sei que o Senhor está aqui. Mesmo sem quem tocasse, não tinha nada, tínhamos dons. Sabe, mas a presença do Senhor foi tão forte, a gente não queria nem sair daqui da igreja hoje pela manhã. Aleluia! Por causa da presença dele, e a presença dele continua aqui. Sabe, eu quero que você comece a imaginar aquela cruz. Quando nós não levamos à sala do trono, é porque ele já está lá, ele desceu daquela cruz e ele ressuscitou, ele está na sala do trono. Sabe por quê? Esperando a sua adoração. Os anjos estão lá adorando, declarando que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. E eu e você estamos aqui na terra por um período em que nós dizemos a Ele: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. E aquele sangue que foi vertido naquela cruz, por você, meu chorado, de Senhor, obrigado porque o Senhor morreu, o Teu sangue me trouxe vida, o Teu sangue me tirou uma lamação do pecado, o Teu sangue me faz viver, o Teu sangue me faz querer uma nova vida, não querer viver aquilo que o mundo está dizendo para mim viver, mas o que o Senhor tem dito para mim, viver em santidade, buscar a presença dEle,
sono, foi mencionado para me salvar. Oh, nós te agradecemos pela oportunidade. Que nós estamos na tua presença. Quantos desceram a sepultura hoje? Quantos estão chorando? Mas nós estamos de pé, aleluia! Nós estamos de pé, adorando o Rei dos Reis, adorando o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A glória, a glória, a glória, a glória, a glória daquele que é todo poderoso. Pode invadir a tua vida nesta noite, trazendo salvação. Você que entrou aqui com algum problema, eu quero profetizar na sua vida. Cura de Deus. A cura do Senhor. Eu não sei qual do seu trabalho, da sua empresa, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele tem o melhor, Ele resolve todas as causas. Eu creio nesse Deus, eu creio sim, que é Deus poderoso. Aleluia. Pra te adorar, Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito de verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Queridos, eu não sei como você entrou nessa noite. Eu não sei se você percebeu, desde a palavra dos louvores, você já falou de adoração. Eu não sei como você está nessa noite. Eu quero contar um testemunho da minha madrasta. Ela aceitou Jesus muito nova, foi no tempo da igreja e se desviou, saiu da presença. E nesse tempo que ela ficou fora, ela bebeu, ela fumou, ela se prostituiu. E passou muito tempo longe. Veio câncer na vida dela, ela se reconciliou com Jesus. Infelizmente veio pela dor. Não foi por falta de evangelismo, a família dela inteira cristã. Meus irmãos também crentes, nós sempre tínhamos a palavra para ela, volte no endurecer, eu vou voltar. Mas precisou o câncer vir para ela se voltar de novo à presença do Pai. Não, dá vontade do Senhor que nós soframos. Mas o Senhor conhece o coração. Sabe, queridos? O Senhor não tem prazer no sofrimento dos filhos, mas talvez para aquela alma se porque ela não
Desenganada pelos médicos, os médicos falaram para ela, ó, vai entrar, mas não vai sair. O filho do crente chorou, o Senhor deu uma nova oportunidade para ela. E ela fez a quimioterapia, o câncer ainda não tinha cessado. E aos 15 dias atrás eu fui visitá-la com meu irmão. E chegando lá, eu fui visitar ele, a gente começou a conversar. E eu entendi que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Porque nós não queremos perder nenhum dos nossos queridos. Mas o Senhor sonda em meu coração. Talvez se ela tivesse permanecido viva, ela não ficaria na presença do Pai. Porque pela conversa nós entendemos a pessoa. E aí eu comecei a conversar, falando com ela assim, o filho vai para o caminho do Senhor, vai encontrar uma serva, ela disse, não, meu filho tem que curtir. Meu filho tem mais que curtir. Eu disse, não, ele vai encontrar uma serva do Senhor, ele vai casar, ele vai ser feliz. Ela, não, eu não quero que ele case. Pouco tempo depois ela recebeu o diagnóstico. O câncer já estava invadido, já tinha invadido tudo, já estava em estado terminal. E o Senhor me deu a oportunidade de visitar na quinta-feira. E ela chegou com alegria e disse, eu fui batizada com leito, porque o Senhor conhecia o coração. Quando o filho dela me falou que os médicos já tinham desenganado, eu chorei, orei, o Senhor me deu paz. O Senhor disse, filha, o milagre maior é a salvação. Às vezes nós falamos da cura, queridos, mas às vezes quando cura, quantas pessoas não se perdem, sai da presença. E o Senhor está falando muito disso essa noite. Retorno, presença, o Senhor está próximo. Às vezes vem enfermidade, o Senhor para não perder, para você não sair, porque uma alma é muito preciosa para o Senhor. Não abrevi seus tempos. A palavra diz que o Senhor tem procurado os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. E ali no leito eu pude falar para ele o quanto ela foi importante para a minha família. O quanto eu amava. Eu fui um dia, no outro dia de madrugada, meu pai passou o dia com ela e à noite, a netinha pode se despedir, porque o Senhor sonha o desejo do coração. Nós, como filhos, ela amava meu pai, apaixonada por aquele homem, apaixonada pela neta. E o Senhor deu a oportunidade para ela se despedir. Talvez você está aqui essa noite, eu não quero meter medo, eu não sou profeta de perda, nem profeta de coisas ruins, mas é realidade. O Senhor nos dá a oportunidade de adorar. O Senhor nos dá a oportunidade de entrar no caminho e permanecer no caminho, mas nós não queremos. Nós saímos, aí com a enfermidade nós perdemos filho, perdemos mãe, perdemos pai, perdemos tudo pela falta de obediência. E é tempo. Esses dias nós perdemos, na sexta-feira, um homem que estudou comigo, um amigo de Renato, trabalhou com ele, de Covid, jovem, porque o Senhor está voltando. Não espere as nuvens, assim ele poderá vir, sim, nós esperamos, mas Jesus tem voltado de cada vez, todos os dias. Enquanto eu estava lá no hospital, fomos juntos, meu esposo lá de fora, meu esposo falou assim, ó, já foi 2 ali naquela gaveta. Toda hora. O Senhor nos dá a oportunidade todo momento. Eu não sei como está aqui. Às vezes você vem para a igreja todos os dias está afastado dele. Eu queria que você se colocasse de pé, queridos. Eu não te conheço. Mas o Senhor, Ele te conhece. Porque Ele sonda o teu coração. Não espere o dia mal chegar para você adorar. Não espere o dia mal chegar para você se lançar aos pés dele. A hora é essa. A hora é hoje. O dia é hoje. A oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. Não perca a oportunidade de adorá-lo. Não perca a oportunidade de se arrepender. Não perca a oportunidade de voltar para o caminho. O tempo todo ele falando que ele tem buscado, ele tem te procurado. Nós voltamos para te adorar ao Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Você não nasceu para o mundo, você nasceu para Ele. Você nasceu para adorar Ele. A Ele. Pelo esse propósito que você está aqui. Porque se não for, eles não valem a pena estar nessa terra. E eles têm recolhidos dele. Então adore a Ele. A Ele. A Ele. Adore porque você está nessa noite. Ele te deu mais uma oportunidade de adorar, de abrir os teus lábios e declarar que Ele é santo. 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 Ela nasceu e canta para nós.
Se permita. Aleluia. Se permita entrar na sala do trono. Se permita entrar na sala do trono. Feche seus olhos e entre na sala do trono. Se entrega a Ele nesta noite. Você não está mais aqui, você está na sala do trono. Eu não sei se você precisa de perdão. Eu não sei se você precisa de um milagre esta noite. Eu não sei se você precisa de reconciliação esta noite. Eu não sei se você precisa de cura esta noite. Mas o que eu posso te dizer é que o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o Yeshua Mashiach, o Senhor dos Senhores, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Estava chorando, estava chorando, Glória a Deus. estava chorando, estava chorando, Aleluia. estava chorando, Glória a Deus. estava chorando. Aleluia. Na autoridade do nome de Jesus. Só o demônio que vai prender essa vida fora. Em nome de Jesus, aqui só o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, pode ajudar. Em nome de Jesus, visita essa vida que está na estrada. Repreende todo acidente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Visita essa vida na estrada. Visita os teus vizinhos na estrada. O Senhor conhece, Pai. O Senhor falou à tarde. Mas eu creio no livramento que há, Senhor, do sangue de Jesus. Visita essa vida na estrada, Espírito de Deus. Talvez não haja esperança, mas o Senhor é a esperança. E nós oramos por essa pessoa, em nome de Jesus, que receba a vida de Deus, que receba o socorro dos teus anjos, em nome do Senhor Jesus. Guarda as vidas que estão aqui neste lugar, em nome de Jesus, queremos de libertação. Essa vida que entrou aqui, mas não perdoa, está com o coração ruim, dizendo perdoar, não perdoa. Eu peço ao Senhor que essa vida seja livre agora, que ela sinta ser o sinal da tua presença, para que, Senhor, assim como ela foi perdoada por ti, ela também perdoe o seu ofensor, que ela não saia deste mundo sem perdoar, em nome do Senhor Jesus. Vem destravado no nome do Senhor Jesus. A esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas ela vai brotar, em nome de Jesus. Traz esperança, esse espírito incrédulo, em nome de Jesus, traz esperança. Fica à vontade, Senhor. Oh Deus, que venha o nosso teu reino e que seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós vamos tirar os dízimos e as ofertas, queridos, que a hora já não nos ajuda. Malaquias não, perdão. 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Versículo 6. Aleluia. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que é proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade. Por quê? Porque, amém, queridos? Deus ama quem dá com alegria. Quando nós recebemos o nosso salário, é uma alegria. Quando nós depositamos no altar, nós temos que depositar com alegria, porque nós estamos devolvendo aquilo que o Senhor já nos deu. Nós não estamos pagando dízimo, nós não estamos pagando oferta, nós só estamos devolvendo ao Senhor. Não porque o Senhor precisa, porque o meu papai é o ouro da prata. Ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa do meu dinheiro. É somente para te abençoar, é somente para te guardar. Quando você vem no altar do Senhor, você coloca sua oferta. O Senhor, Ele repreende o devorador, o migrador, o cortador, Ele não tem autoridade sobre as suas finanças. Você está guardado no Senhor. Nós estamos na campanha do computador, da mesa de som, computador, glória a Deus, o irmão já nos abençoou. A mesa de som já está comprada. Nós não sabemos exatamente o valor hoje, mas no domingo que vem nós vamos falar o valor total. Se fechou ou não a campanha. Mas eu queria que você aplaudisse o Senhor.
No dia do congresso, gerou no coração comprar um computador, foi um computador daqui, não pegava, Renato trouxe dele. A mesa de som, ela mesma para sozinha. Quem estava aqui hoje de manhã, ela toca e ela para só, quando ela quer tocar, ela para, ela manda dela mesma. Então, nós vamos trazer uma mesa de som convertida, uma mesa de som top de linha, digital. O pastor vai orar e ela vai aceitar Jesus, porque ela vai estar rebelde. Então, a impressora vai chegar também para colocar a ficha dos irmãos em dia e o modem top para a internet não ficar caindo igual o congresso. Você tem a oportunidade de trazer o seu disco e a sua oferta. Eu só peço só para você que vai ofertar para a campanha, nossa campanha de 10 mil. Coloca isso especificado no seu envelope. Campanha, oferta para a campanha. Amém? Você tem a oportunidade de trazer o seu disco e a sua oferta. Tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus 12 talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar, porque até que o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem nos guardado, até que o Senhor tem nos provido, até que o Senhor tem nos honrado cada campanha. Muito obrigado por cada um que abençoou a campanha, Senhor. Eu sei que nas outras campanhas o Senhor já abençoou com um emprego, Senhor. O Senhor já abençoou com móveis, o Senhor já abençoou as finanças. E eu sei que essa também não será diferente dos seus filhos, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por cada um que dizimou, por cada um que ofertou. E eu te peço neste momento, Senhor, pelos desempregados, aquele que sentiu vontade de dizimar, que sente vontade de abençoar essa campanha, Senhor. Abre janelas de emprego para eles, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa as famílias em BPG, Pai. Que nenhum dos seus, Pai, ia ficar aqui desempregado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos visita, Senhor, nesta semana, Senhor. Que esta semana nós vamos ser testemunho de pessoas empregadas neste lugar, Senhor. Amém. Multiplica os dízimos, multiplica as ofertas. Nós consagramos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Antes de as meninas vão cantar aniversário feliz, João Vitor, vou pedir para a mãe dele estar levando ele à porta. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Mais alguém? Se tiver, vamos lá para a porta. Mais alguém que fez aniversário essa semana? Que não chamou? Eu não lembro de todos. Se você ficar aí no seu lugar e falar assim, eu não me chamo meu nome, eu não lembro, viu? Só tem João Vitor? Então vamos lá cantar aniversário feliz. Aniversário feliz, feliz. Hoje somente Deus. Assim foi feito com feliz. Aqui sabemos que Ele é bom. Ó, que alegria se Natal. Ao novo dia te conduz. Somos contentes esse dia. Na fé e no serviço de Jesus. Na fé e no serviço de Jesus. Sim, ensina-nos a contar as nossas vidas de tal maneira que alcancemos para ser sábios. Salmos 90, verso 12. Amém. Pai, em nome de Jesus, contempla, Pai, o coração do teu filho e que no teu coração o Senhor libere um presente especial na vida do teu filho. Que ele seja feliz, pleno e realizado em todas as áreas da vida dele. Em nome de Jesus e
para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe. Pai, irmãos, quem está feliz com Jesus? Amém. Quem tem vontade de morar no céu? Quem tem certeza que vai? Amém. Quem está pronto para a carruagem de buscar? Os amigos vai diminuir. Deus é bom. Irmãos, eu vou não esquecer. No próximo domingo, a EVT para as crianças já vai estar funcionando. Viu? A EVT das crianças já vai estar funcionando. Para os adultos já tem um tempinho que está funcionando. Eu sei que você também não sabia, mas você pode vir e já está tendo. Está tendo muito bom, está tendo, estamos estudando as cartas do livro da Revelação de Apocalipse. Amém? Aleluia. Eu quero, antes de pregar, quando ele estava falando ali, estava falando pelos vídeos, eu senti o Espírito Santo de Deus no meu coração e eu não quero deixar para depois, para não esquecer. Eu quero orar com você nesta noite, que está aqui e está desempregado e quer trabalhar. Porque tem gente que está desempregada e não quer trabalhar. Normal, eu respeito isso. Né? Não adianta eu orar por você que está desempregado, eu não quero dar um tempo, eu tenho um dinheiro no banco e tal, eu tenho pai para sustentar, a mãe, não importa, entrar nesses detalhes. Você está desempregado, quer trabalhar, você está desempregado e quer colocar um negócio, abrir uma empresa. Eu quero estar orando por você nessa hora, assim como o Senhor me deu ordem. Tem alguém nessas condições? Fique em pé para orar comigo. Aleluia. Apresenta aí diante do Senhor nesta hora as tuas necessidades, pois Ele tem cuidado de ti. Ele é o Rei da glória. Pai, assim como o Senhor me deu ordem, assim eu estou falando contigo, juntamente com os teus filhos, com as tuas filhas, Pai, que vão estar abrindo negócio, abrindo empresa, que estão buscando, Pai, emprego. Pai, o mundo diz que está difícil, está em crise, mas nós confiamos no Senhor, na tua palavra. O Senhor é o Rei da glória. E em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesta hora, pela bênção, pelo emprego dos teus filhos, das tuas filhas que estão diante do Senhor nesta noite, tomando posse. Muito obrigado, pois eu sei que já gerou, eu sei que a porta já foi aberta, a honra, a glória, o louvor pertence a ti. Muito obrigado, Pai, pelos teus que vão abrir negócio, que estavam com dúvida do que abrir, como fazer, que estavam necessitando de uma direção, estava faltando alguma coisa, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, pois nesta hora o Senhor me deu uma direção e todas as ferramentas necessárias para esta empresa funcionar e funcionar bem e ser consagrada ao Senhor, para a glória de Deus e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ele é o Rei da glória. Alegra o teu coração no Senhor, pois Ele tem cuidado de ti. Meu irmão, por favor, abra a tua Bíblia no livro de Isaías 29. Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa você queimar o fio do seu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi os justos mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Eita glória! Isaías 29, todos encontraram? Glória a Deus. Divisa de fogo, varão de guerra. Deus é bom. Todos acharam? Quem estiver na prova ainda, a gente aguarda
que é muito interessante você ouvir e ver. São dois sentidos. Se vocês observarem, quando alguém está bem, vocês observarem alguns cursos da Universidade da Família, ele é ministrado, ele tem assunto que ele repete 3 vezes. Ele tem a lição, depois ele tem outro nomezinho que eu esqueci, depois a aplicação para a vida. Tem assunto que ele repete 3 vezes a mesma coisa, para você não esquecer, porque é muito importante para a sua vida. Na hora da leitura, na hora você está ouvindo, você está vendo, você está sendo ministrado 2 vezes. O Espírito Santo está ministrando 2 vezes na sua vida. Por isso que é interessante você ler em casa algo que você falando, você está vendo e você está verbalizando. Você recebe um entendimento melhor e fica mais difícil de alguém te distrair. Tem pessoas que têm facilidade, qualquer barulho está se distraindo, perdendo o foco. Então não perca o foco. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, diz o Senhor: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se achega junto a mim apenas com palavras, sem atitude. Isaías 29, 13. Eu estava testando vocês. Glória. Eu disse que na hora não descer não. Só o Timóteo não disse que ia ler, né? Na verdade, está todo mundo para testar vocês. Aleluia. Agora no 13. Todo mundo? Amém. Diz assim: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se achega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante de mim, da minha pessoa. E a adoração que me empresta é constituída não somente de regras e doutrinas criadas por homens. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra, é o teu povo. Nós aqui estamos para receber de ti, para ser ministrado por ti. Pai, nós necessitamos do Senhor, eu preciso de ti. Pai, eu preciso te servir por completo, corpo, alma e espírito. Pai, eu quero abrir mão da minha vontade, eu quero abrir mão do meu eu. Pai, eu quero negar a mim mesmo, Pai, para me render a tua vontade, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor é o Rei da glória, o Senhor é o Santo de Israel. Pai, ministra, fala conosco nesta noite. Vem nos impactar com a tua presença. Pai, eu preciso de ti. Pai, nós necessitamos do Senhor. Brada neste lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Podemos assentar, irmão? Aleluia. Confesso para os irmãos que eu estava correndo de pregar essa mensagem. Eu queria mudar, né? E quando a pessoa falar aqui, testificou, me deu coragem para pregar. Porque nós estamos vivendo um momento bom, amém? Nós estamos vivendo um momento bom, amém? Tipo, momento de presença, mas nem todos estão vivendo o mesmo momento. Foi isso que o Senhor falou. Por isso é disso que Deus quer. Pois tem muita gente. Se você caminha pela aí, você vai evangelizar. Você chega em alguns lugares, quase todo mundo diz assim: Deus é mais. Ai, se não fosse Deus na minha vida. Quem é que você segue? Não, minha vida é de Deus. Não, que Deus. Você tem religião. Olha, eu não frequento igreja nenhuma, mas Deus, ai, se não fosse Deus. Então as pessoas declaram muito isso, de boca. De boca falam muito. Mas Deus quer muito mais. Deus quer muito mais de nós. Deus quer muito mais. Deus quer uma entrega, um relacionamento profundo, honra, obediência. Qual é a marca de Deus que tem na sua vida? Qual é a marca que tem? A palavra de Deus diz que quando você passar por aperto, injúria, calúnia, humilhação pelo nome do Senhor, alegra o teu coração do Senhor. Nos dias atuais tem muita gente
que qualquer exortação, eu não quero mais, eu estou desistindo. Não, eu vou dar um tempo. Não, Então, o Senhor quer um relacionamento profundo. O Senhor quer honra. O Senhor quer uma adoração de entrega. Às vezes eu posso me cantar, eu gosto de cantar e eu canto bem desafinado, não sei cantar direito, não tenho esse dom. Mas eu me esforço para entregar o melhor. E se eu não souber cantar, eu posso expressar a minha gratidão. Nos dias atuais está meio difícil cantar com máscara. Né? Então você pode se balançar. Eu fui a alguns cultos no Peniel. Quem acho que a maioria conhece, eu sei que é a Operação Peniel, quem conhece. E ali tem os dependentes químicos e tem um grupo de especiais. E eles não entendem muito bem, eles não compreendem. Temos que não ter dicção, não sabe falar direito. Mas o louvor está cantando, a adoração está sendo ministrada. E eles estão lá me balançando, estão prestando. Eu quero adorar a Deus, eu quero expressar a minha adoração ao Senhor. Eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor. O texto está dizendo que, às vezes, né, pessoas daqui do povo, estavam falando do povo de Deus, estavam muito preocupados com os rituais, com as formas humanas. Mas Deus quer que você se rasgue o seu coração, que você se abra por inteiro, por completo, para viver um relacionamento profundo com Ele, para viver uma vida extraordinária. Quanto tem de Deus na sua vida? Quanto tem do Senhor na sua vida? Eu sou filho. Qual a qualidade? O que marca? O que tem marcado a sua vida como filho? A base da nossa adoção é João 1,12. A todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser transformado, feito filho de Deus ao que crê no seu nome. Nós nos tornamos filhos por adoção por Jesus. A forma, o modelo para eu ser filho é por Jesus. E agora eu me rendo a Jesus. Eu entrego a minha vida para Ele. E a partir do momento que eu me entrego, ser servo do Senhor, ser servo é ser escravo. Ser servo é ser escravo. Só que Jesus é um Senhor bom. É me entregar. É a partir do momento que eu decido me entregar a Cristo, o meu estilo de vida tem que mudar. Aí está a marca de filho. Aí está a marca. Mas tem pessoas, eu aceitei, mas eu estou com dificuldade de ter as marcas. Eu estou com dificuldade de caminhar. Pronto, vamos te ajudar, vamos orar, vamos fazer os cursos, vamos fazer discipular, vamos fazer as coisas, vamos orar, vamos fazer o que precisa fazer. Mas a marca que vai ter de filho não é as minhas palavras. Não é isso que o Senhor está querendo de mim e de você. A minha fala. Ele está dizendo, é a atitude. É a atitude. É a obediência. É a adoração. É a renúncia. É a busca. Essa vai ser a marca. Dia após dia. Essa é a marca de filho. Essa é a marca de filha. Você vai ter a certeza, a convicção. Quando você abre mão da sua vontade e começa a viver a vontade do Senhor. As pessoas declaram, eu sou servo. Eu sou servo do Senhor. Eu sou servo de Deus. Mas vive do jeito que pensa que é para viver. Caminha do jeito que é para caminhar. Faz o que gosta de fazer. Ei, o servo precisa pedir permissão ao seu Senhor para tudo. O servo precisa pedir permissão ao seu Senhor para tudo. O Senhor disse, se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Se eu sou pai, aonde está a obediência? Se alguém declara que é servo, ele precisa caminhar como tal.
Não vai ser o que vai me determinar como servo ou como filho. Não é a minha fala, é a minha obediência. Eu não posso declarar que sou servo do Senhor, mas eu ando do jeito que eu gostaria de andar. Eu faço o que eu quero fazer. Eu estou sendo servo de mim mesmo. Eu estou sendo senhor da minha própria vida. O servo, o filho, a qualidade de filho, o filho amado, ele faz o que o pai determina. O pai, Yahvé, olha para Jesus, lá no céu de glória, e diz: meu filho, você vai sair dessa condição, você vai para a terra, você vai nascer como um homem, você vai caminhar lá no meio dos homens, você vai sofrer, ser humilhado, porque eu quero resgatar aquele povo. Eu quero resgatar aquele povo. Eu quero resgatar eles. Eu preciso trazer eles para mim. Sair com uma posição, ser humilhado, ser pisado com um propósito, com um objetivo. Mas a maioria dos servos dos dias atuais, se pisar em meu pé, vai ter. Se me disser uma, vai ouvir duas. Está pensando que eu sou crente. Fiquei crente, mas não fiquei bobo, não. Eu sou servo, mas não sou bobo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Você é filho, é servo, precisa caminhar como tal, viver como tal. O apóstolo Paulo tem um momento da sua vida, tem um momento da sua caminhada, que ele declara: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Só que para você aprender a viver como servo, a caminhar como servo, nós precisamos de desenvolver relacionamento profundo com Deus. Você precisa estar ligado, você precisa estar em comunhão. Hoje, nos dias atuais, Satanás, ele quer atrapalhar o povo de qualquer jeito. O propósito dele é confundir. Jesus venceu na cruz. E você pode vencer na cruz, basta você querer vencer. Glória a Deus. Você é só chegar para a cruz e dizer: Jesus, me segura, guarda a minha vida em ti. Porque Jesus disse: aquele que vem a mim de maneira alguma não sai de fora. Amém. Jesus disse: aqueles que estão em mim, o inimigo não vão arrancar da minha mão. Eu e você precisamos estar nas mãos de Jesus, guardado por Ele. Nos dias atuais, o inimigo tem tentado de várias formas, várias maneiras. E hoje, o grupo dos 100 igrejas tem crescido. Tem muita gente assim: eu não quero compromisso, não. Eu não quero compromisso com a igreja, eu não quero compromisso. Nem para a igreja dá dinheiro, pastor. A primeira coisa que o inimigo bota no coração: dá dinheiro, pastor, e para a igreja. É verdade. E aí hoje tem um grupo muito grande. Só que a comunhão, o valor da comunhão é inexplicável. O valor da comunhão, o valor de estar junto, o valor de participar desse ato. Pela manhã aqui tivemos um momento extraordinário. Um momento de comunhão extraordinário. O membro, ele precisa estar ligado, ele precisa estar no corpo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Imagine aí um membro arrancado do corpo. Ele não tem vida. Um membro fora do corpo, ele morre. O membro precisa estar no corpo, porque um necessita do outro. Um precisa do outro. Qual é a parte do seu corpo? Você diz: eu não preciso dela.
Não existe, tudo necessita. Precisamos de tudo. Aí, eu já ouvi pessoas dizer, se eu pudesse eu falar muito, não sei o quê, eu pudesse controlar minha língua. Mas se você perder ela, já pensou? Já pensou? Então, todos os membros são importantes, são necessários. Às vezes, a unha cresce muito e encrava assim, né? Entra assim na lateral e fica doente de Mas se arrancar ela, vai ficar desprotegido onde ela estava. Ela só está precisando de um cuidadozinho para não encravar de novo. E quando ela está desencravando ali, passando um pouquinho de dor, você está lembrando. Toda hora que você passar dor, irmão, é só olhar para a cruz. Todas as vezes que eu passo alguma dificuldade, alguma dor, esses dias durante a semana a coluna apertou de um jeito que até para falar estava difícil, não dava nem para dar glória a Deus. Se eu risse, doía, se eu respirasse, doía, se eu deitasse, tudo doía para tudo. E eu digo, Pai, se o Senhor quiser, arranca. Tem hora que não dá nem para orar. Tem hora que não dá nem para orar. Tem hora que não dá nem para falar sobre o assunto. Quem já passou dor forte sabe o que é. Quem já passou dor forte sabe o que é. Eu tenho lesão nos 3 dedos da coluna. Tenho 18 anos de disco nos dedos da coluna. Já fiz 3 cirurgias. Botei vários parafusos, tenho 2 parafusos quebrados. Quando eu chego, passo por alguns médicos, ele olha assim. Tem uns que não acreditam porque eu estou de pé. Teve um advogado que disse, oxe, eu pensei que você ia chegar aqui na cadeira de roda com alguém te carregando, porque o que eu li nos papéis, esses papéis aqui são verdadeiros. A senhora aqui escrever. Deu vontade de dizer a ele assim. Deixa aí. A misericórdia de Deus que me coloca de pé. Aleluia. Porque Deus tem um propósito. Na hora da dor, eu olho para a cruz de Cristo. Na hora do aperto, olha o que Jesus já passou. E aí você começa a caminhar. Você começa a andar. E você não vai reclamar mais nada na vida. Você não vai reclamar que o seu trabalho é ruim. Que o seu trabalho é difícil. Tinha muita gente. Eu já vi muita gente reclamar em trabalho. Eu já vi muita gente reclamar de trabalho. Meu Pai. Vou estar saindo da mensagem aqui para dar resposta para alguém. Eu iniciei em uma empresa com 4 colegas trabalhando. E quando hoje, os meninos, o Felipe começou a trabalhar, a Ana começou a trabalhar, eu cuidava danado, trabalho só 3 dias, tem um negócio de um curso para orientar, joga aprendiz, é um dentro danado. É um dentro, é um cuidado, olha, não sei o quê. No nosso tempo, para dizer que ia trabalhar, vá. Jogava no meio da indústria. Você não sabia nem, metia a mão em cada máquina, eu fiquei com a mão inteira pela misericórdia de Deus, não conhecia nada. E ali, os trabalhadores antigos que ensinavam. E quando chegava lá, botava naquele serviço mais difícil que tinha. E eu comecei com esses 4 colegas. E a empresa parou um dia por algum motivo. E chegou alguém lá da liderança e disse, olha, eu quero que vocês passem pano aqui em tudo. Poxa, um pedacinho de coisa passar pano. Dá para passar até de joelho, dá para passar aquele. Opa, cadê o pano? Ele disse, não, você não. Ele estava testando, você não, vai fazer outra coisa. Deixa. Quando chamou os outros, ele disse, não vou passar pano nada. Eu fui chamado aqui, eu passei, eu era bobo. Rapaz, é só um pano, não passa, aí ficou aquela confusão. Chama os supervisores chega e diz, passa o pano. Não vou passar. Até na portaria, envia aquele 2 de lanche.
ou 2 ou 3 armados para remover um cidadão da área. Vem aquele, ou ele vai ser que é burro, né? Não sei se. Né? Aí vem lá aqueles vigilantes armados, tira ele, leva ele até o armário, bota ele na porta, manda ele embora. Passado-se, chega o final do mês, eu continuei lá, trabalhando. Quando passados-se alguns dias, no dia do pagamento, eu estou lá recebendo. E ele chegou. Lógico que ele só trabalhou uns 4 dias, ele recebeu um pouquinho. Eu, além de trabalhar nos meus dias, eu fui nos dias que ele recebeu um pouquinho mais, bem mais, né? Ele só trabalhou 4 dias, ele olhou assim e disse: você não quer dividir comigo, não? Ele está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Ele disse: eu estou arrependido. Ele disse: meu filho, agora já foi. Agora já foi. Você perdeu essa oportunidade. Talvez você aprenda agora. E quem sabe lá na frente. Irmão, na nossa vida, nós passamos por testes o tempo todo. O tempo todo nós somos testados. O tempo todo. Você precisa fazer escolhas. Você precisa fazer escolha no trabalho. Principalmente, o trabalho é suor, é sangue, é vida. Então, às vezes você nunca reclama, nunca venha depreciar o seu salário, que é pequeno. Nunca diga que está ganhando uma miséria, que você vai estar amaldiçoando. Seu salário estava pequeno, mas você vai pegar, dia que você receber e dizer: pai, muito obrigado. Aqui é meu sangue, aqui é meu suor. E o Senhor me deu a oportunidade e o privilégio de ganhar, de receber. Muito obrigado, Pai. Deus vai te honrar. Vai acontecer o milagre da multiplicação. E a sua situação naquela empresa, se ela não mudar, se permanecer aquela mesmo, ali Deus vai te honrar naquilo. Deus vai te honrar ali, pois Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Senhores. Não viva por fé. Não viva por fé, não viva por vista, não viva pelo que você está vendo. Viva por fé. Viva por confiança, por depender do Senhor. Ele é o Rei da Glória. Ele tem o melhor para ti. O Senhor te chama para um relacionamento mais profundo. O Senhor pergunta para nós que declaramos ser filho, ser servo, ser irmão. Aonde está? Quanto há de Deus nas suas atitudes, nas suas escolhas? Quanto tem de Deus? Quanto tem do Espírito Santo nas suas decisões? Quanto tem? O meu discurso, ele não pode ser diferente da minha prática. O meu discurso precisa ser verdadeiro. Você precisa tentar ser justo logo quando da sua casa. Você não pode passar a mão pela cabeça dos seus e tentar punir o outro. Você tem que tentar ser justo, começar a ser justo por casa, por dentro de casa. Não ser influenciado por outros, para quem dizer: rapaz, você precisa bater seu filho. Você nem sabe por que vai dar e bate. Não. Aí você vai provocar ira. Mas se você precisa, se você tem a oportunidade de tomar decisões, e precisar punir, e precisar exortar, comece por dentro de casa. Comece dentro de casa. Nunca deixe de orientar. Conselho, orientação é para todos. Lembre-se de uma coisa: sentar, aconselhar, orientar é para todos. Mas na hora de tomar decisões, eu preciso tomar decisões. Na hora de tomar decisões, é nesta hora que você não pode abrir mão de ser justo. Pois é nessa hora que o Senhor te honra de uma forma diferente, de uma forma extraordinária. Olha, Malaquias 1,6 diz assim: ora, o filho deve honrar o pai,
e o servo, o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Adonai, Senhor, Mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos. E vós, sacerdote, ora, sois vós que despreza o meu nome? Ele começa com os filhos, com o servo, e vai lá no sacerdote. E você, sacerdote, como está? Se eu sou filho, se eu sou servo, onde está a honra que é devida? Aonde está? Onde está a honra do Senhor? A sua vida tem honrado a Deus? A sua vida tem sido honra para o Senhor? Você pode entrar no Santo do Santo de cabeça erguida? Você pode entrar na presença do Senhor? Você pode entrar de cabeça erguida, você pode orar a qualquer momento, falar com o Senhor, contemplar a face dele. Você tem vergonha da presença de Deus? Se acontece isso com você, você precisa rever alguma coisa. Provavelmente tem alguma área de pecado. Porque o pecado faz com que o homem se esconda do Senhor. E o grande exemplo disso é no Éden. Adão e Eva, cadê? Esconderam-se. Fugiram da presença do Senhor. Eu vou fazer menção, nós vamos participar da ceia. Pela manhã, eu fiz menção, eu li um texto muito interessante, Deus falou muito comigo a respeito da ceia, da Páscoa. Quando foi instituído a Páscoa, ela colocou umas normas muito fortes com relação a estar contaminado, estar impuro, que podia, se tocasse no corpo morto. Eu só vou fazer uma reflexão. E o texto de Números 9, a partir do 6, ele relata que 2 homens estavam em viagem. Tiveram contato com o corpo morto, você falou aqui também. Se fosse no Velho Testamento, eu ia poder participar da ceia. E eles viajaram, estavam distantes, tiveram contato com o corpo morto e eles retornaram. E por esse motivo, eles estavam impedidos de oferecer a Páscoa, de oferecer sacrifício ao Senhor. E eles chamam Moisés e Arão para questionar a respeito. Moisés chega diante dele e ele diz: sim, nós estamos impuros, nós estamos contaminados, mas eu preciso adorar, eu preciso participar, pois eu preciso deixar de ser impuro. Eu preciso me santificar. O ato da adoração vai me santificar. E Moisés parou assim, um homem temente a Deus, olhou para e disse: Deus determinou assim, mas esses homens aí me apertaram. De vez em quando, a gente que é líder passa por essa situação. Ele parou e disse: não, eu vou falar com Deus. E quando eles foram orar, Deus autorizou aqueles homens a participar e liberou uma palavra muito forte para os demais. Ele disse: eles confessaram o seu estado e estão aptos a participar. No entanto, no arraial, no meio da tribo, tem tantos outros que não se contaminaram, não estão impuros, mas não valorizaram o momento de participar. Estes devem ser expulsos da minha presença. Esses devem ser expulsos.
e as enfermidades virão sobre eles. Palavra dura e forte. Participar da Santa Ceia do Senhor é um momento extraordinário na vida da igreja. É um dos maiores momentos da igreja. A igreja, meus irmãos, nós hoje pela manhã eu estava participando e dizendo: meu coração está ansioso para participar da próxima, para participar novamente, pois é um momento extraordinário. A igreja deve viver este momento, esta alegria, essa expectativa de participar do corpo e do sangue de Jesus. Traz cura, traz libertação, traz restauração. Participar do corpo e do sangue de Jesus é declarar: Senhor, a minha aliança está de pé, o meu compromisso está de pé. Eu estou aguardando o dia que o Senhor vai voltar para eu subir contigo. É isso que você está declarando. É isso que você está dizendo quando você se aproxima da mesa do Senhor. É um momento extraordinário. É um momento forte para a igreja. Se aproxime da mesa nesta noite com esta convicção. Você que não veio cear, você que não pôde cear pela manhã e vai fazer agora à noite, fique em pé, por favor. Foi na cruz, um dia eu fiz. Meus pecados castigaram em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram. Eu agora me lembrei sua luz. Pai, está diante do Senhor, tua mesa, diante de orar, consagrado, apresentado ao Senhor. Que os teus filhos vida possam se aproximar e receber vida de Deus em ti, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Os irmãos podem estar vindo à mesa, pegar o pão, pegar o cálice. Pode vir. Tem uma para as crianças. Tem uma para as crianças. Agora. O branco. Jesus. Cristo já nos preparou, o mal já que nos comprou, e agora nos
sem tratar, mas o vinho se mistura ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá, este chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Aleluia. Glória a Deus. Você está com. Quando Jesus pega o pão, ele diz: esse é o meu corpo. Eu te convido nesta hora a refletir. Eu te convido nesta hora a pensar, a orar, a falar com Deus. Desse momento que você está a participar, desse momento de renovo, de renovar a sua aliança, de renovar a sua aliança com o Senhor. Você possa estar fazendo voto. Se você não estava andando, caminhando como filho, como filha, você possa nesta noite fazer uma aliança com o Senhor. Pois os dias que nós estamos vivendo um período, nós estamos vivendo a igreja do arrebatamento. Em volta do Mar Morto, já está tendo uma grande produção. Em volta do Mar Morto não produzia nada, não tinha sinal nenhum de vida. Mas agora já está produzindo. Deus está trazendo vida aonde não tinha vida. Ezequiel fala que um dos sinais que algumas pessoas achavam impossível era o sinal de vida no Mar Morto. E no Mar Morto já está tendo vida. Plantações em volta já estão gerando. Aquelas águas salgadas que não tinha possibilidade nenhuma em volta do Mar Morto, está saindo algumas nascentes de água, e aquelas águas estão descendo, estão misturando com aquela água, e daqui a pouco tempo a história está completamente mudada, porque está escrito na palavra, vai se cumprir. Você está vivendo a igreja do arrebatamento. Você está vivendo a igreja do arrebatamento. Você é noiva de Cristo. Como está o seu compromisso com o Cordeiro? Como está o seu compromisso com o noivo? Nesta noite, você e o Senhor nesta hora. Ore com Ele, converse com Ele. Apresente a sua vida. Apresente a sua oração. Declare para Ele que o seu compromisso está de pé. O Senhor virá buscar a sua igreja. O Senhor virá. Ele é o Rei da Glória. Pai, te apresento esse pão. E a partir de então, nós cremos que Ele é o corpo de Cristo. Nós entendemos
que o Senhor se faz presente através do Espírito Santo nesse lugar. Ministra os nossos corações, ministra os nossos corações. Vem com a tua presença restauradora. Traz paz para a glória de Deus e em nome de Jesus. Participamos todos do palco. Após o meu pão, ele pegou o cálice e disse que são cálices da nova aliança, do meu sangue. Sangue é a vida. E Jesus entregou a vida dele para que nós pudéssemos estar vivendo a sua vida. O Senhor derramou o sangue na cruz. Toda uma vez que você está participando da ceia, você está recebendo vida de Deus na sua vida. Vida de Deus na sua vida. Pai, libera a vida, libera a restauração, renovo da aliança. Pai, a tua igreja está declarando para o Senhor: o meu compromisso, a minha aliança contigo está de pé. E eu estou aguardando a volta do Senhor. Participemos todos. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Vem sobre nós. Recebe a adoração. Pai, marca esse lugar, marca a nossa vida. Vem com restauração, vem com alegria. Quebra a cadeia, despedaça junto. Traz cada dia o novo do Senhor. Pai, nesta hora vem cancelar o planejamento de Satanás. Vem desfazer o planejamento de Satanás contra a vida. Que seja cancelado, que seja desfeito nesta hora. Na autoridade do nome de Jesus. Pai, guarda nossas vidas em Ti. Guarda a tua igreja no Senhor. Pai, visita cada um nesta hora. Guarda as emoções. Fala conosco, brada, nos sustenta, Pai. Pois nós necessitamos de Ti. Para a glória de Deus e em nome de Jesus. O Senhor nos chama para um renovo, para um ajuste, para vivermos uma vida extraordinária. Eu quero estar orando com você nesta noite. Que Pai, que está aqui para entregar sua vida a Jesus, para se reconciliar com Ele, para viver uma vida além do limite, para viver uma vida realmente de filho, de filha, para não ser filhos apenas de boca, de palavra, mas para viver uma vida plena no Senhor, para que o Senhor possa fazer parte da sua vida, para que a graça do Senhor, o poder de Deus, seja sobre a sua vida. Eu quero orar por você nesta hora. Onde está você? Tem alguém nessa hora para Jesus? Tem alguém? Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Opa, Deus, Senhor. Tem mais alguém? Está chegando para cá. Eu até tomei banho. Tem mais alguém para Jesus? Para voltar para Jesus? Há um momento de festa, de celebração. Há um momento de alegria. A igreja está alegre. Pois essas duas jovens estão voltando para o Senhor nessa noite, entregando sua vida para Ele. Tem mais alguém nesta noite para voltar para Jesus? Tem mais alguém para entregar sua vida para Ele? Há mais alguém nesta noite para viver uma vida extraordinária? Para apenas não falar de boca, mas de atitudes. Para que a graça, o poder de Deus esteja sobre a sua vida. Para que você esteja realmente envolvido com o Senhor, envolvido com a graça do Senhor, para que Deus verdadeiramente seja seu Pai, para que você verdadeiramente seja servo. Tem mais alguém para o Senhor e eu estou orando por ela. E o Espírito Santo está pedindo por falar mais um pouquinho. Tem mais alguém para o Senhor? E a igreja por ficar de pé nessa hora. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém para nesta noite
vir aqui entregar sua vida, renovar sua aliança com o Senhor, para viver uma vida tremenda, se reconciliar com o Senhor. Tem mais alguém? Eu vou estar orando aqui já com as meninas, e o Senhor está bradando muito forte aí no seu coração. Não deixe para amanhã, você pode fazer hoje, eu não sei o que vai acontecer amanhã. O Senhor preparou esse momento para falar contigo. O Espírito Santo de Deus está falando. O Senhor te chama para receber o Espírito Santo, receber a marca da adoção de filho. Tem mais alguém? Já vou orar aqui. Tem alguém nessa fila? Tem alguém nessa fila? Tem alguém nessa? Tem alguém nessa? Eu vou estar orando aqui com as meninas. E tem ainda a oportunidade de estar aberta, pois o Espírito Santo está bradando aí. O Espírito Santo está bradando, está falando muito forte. É uma oportunidade. É uma cadeia que precisa ser quebrada. É um princípio. O Espírito Santo está dizendo: eu sei que você tem que ter isso no seu coração. Meu coração é do Senhor. Eu sei que você está dizendo isso. Meu coração é do Senhor. Meu coração pertence ao Senhor. Mas é um princípio. Dizer o Senhor assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar, eu também me negarei diante do meu Pai que está no céu. Então esse ato é um mandamento, é uma ordenança para a igreja. Esse ato de confessar a Jesus como Senhor. Por isso essa necessidade deste momento para quebrar esse jugo, essa cadeia. O Espírito Santo de Deus traga o entendimento necessário na sua vida, em nome de Jesus. Tem mais alguém para mim? Orar aqui com as meninas. Pai, em nome de Jesus, Deus, vem sobre a vida das tuas filhas. Pai, as tuas filhas se voltam para o Senhor nesta noite. Elas se voltam para ti. Pai, em nome de Jesus, elas estavam perdidas e foi achada. Pai, que o Senhor possa abraçar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa arrancar toda a incerteza, toda a dúvida. Pai, aquela parte, Deus, aquele vazio que a tua filha fica buscando preencher, não sabe como. Fica tentando preencher, mas não sabe como. Tenta preencher sempre, mas no vazio, a dor, a lá de Camaragaçou, Rei de Israel, poderoso Deus, ministra a vida de Deus sobre ela, ministra a vida, a restauração, traz o novo do Senhor, em nome de Jesus. Arranca esta dor, remove todo o peso, em nome de Jesus. E para a glória de Deus, Pai, vem sobre a vida da tua filha, traz, Pai, graça e refrigério, sustenta ela em ti, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Deus é bom, aplauda o Senhor, Ele é o Rei da glória. Aleluia. Glória a Deus. Quando você chegar em casa, você vai encontrar seu lar em paz, abençoado e edificado no Senhor. Que a graça e a paz do Senhor, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus, sejam liberadas sobre a sua vida, sobre todos os raios de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus é bom. Aleluia. Que bonito é louvar ao Senhor. Glória.